Agradecemos pela sua audiência, uma ótima noite para você. Começando mais um podcast aqui na TV Aldeia. Compartilhe este link para que o maior número de pessoas possíveis venham a assistir. Envie para os seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, familiares. O nosso podcast está nas principais plataformas digitais. E o meu convidado de hoje é o prefeito de Cambuci, Murilo Defante. Desde já quero agradecer ao prefeito que prontamente atendeu o meu convite, também ao Mauro, que faz responsável pelo setor de comunicação, que atenderam o convite da TV Aldeia para o prefeito participar do nosso podcast. Prefeito, boa noite. Boa noite, Giovanni. Nós que agradecemos, a oportunidade de poder estar aqui nesse bate-bate, falar um pouco da nossa gestão aí, desse 1 ano e meio da nossa gestão, que a gente conseguiu avançar, e mandar um abraço para todos que estão acompanhando a gente, que a gente possa tentar esclarecer o máximo, passar tudo aquilo que o povo precisa saber. Prefeito, quando o senhor assumiu a prefeitura em janeiro de 2025, qual era a real situação financeira e administrativa encontrada? Quais foram os maiores desafios nos primeiros meses de governo? Então, a gente, quando assumiu a gestão, graças a Deus, nós fizemos a sucessão do ex-prefeito Marquinhos da Venda. Então, nós encontramos um município financeiramente equilibrado, graças ao trabalho que Marquinhos fez nos 4 anos. Na verdade, não encontramos um município com recursos sobrando, porque muitas vezes a gente conversa com outros prefeitos e eles têm mania de falar, pegou a prefeitura com dinheiro. Na verdade, algumas pastas, saúde, educação, de fato, ainda tinha alguns recursos, porque de alguns projetos que estavam em andamento, mas só de ter encontrado um município financeiramente estruturado, equilibrado, sem dívidas, sem pendências, isso ajudou muito para que a gente pudesse, de fato, estar planejando a nossa gestão, os 4 anos de gestão. E os primeiros meses, o grande desafio é estabilizar a equipe, conhecer a realidade da situação financeira, orçamentária do município, porque muitas das vezes elas não andam no início tão facilmente juntas, e a gente precisa dessa harmonia do equilíbrio financeiro e orçamentário para que a gente possa, de fato, executar as ações do governo. Mas, de início, o maior desafio foi esse, preparar a equipe, colocar a equipe de acordo com o planejamento da gestão e a gente, de fato, colocar isso em prática. Mas, com poucos meses, através do nosso secretariado, através dos nossos servidores, a gente conseguiu colocar o nosso plano em ação e até hoje a gente tem conseguido avançar e temos certeza que vamos avançar muito mais. Prefeito, muito se fala sobre responsabilidade fiscal. Quais medidas foram adotadas para equilibrar as contas públicas sem comprometer os serviços oferecidos à população? Então, Giovanni, como eu falei na resposta anterior, primeiro passo a gente fez o levantamento das obrigações do município, as obrigações mensais que nós temos, os serviços públicos indispensáveis. Hoje o município tem uma obrigação muito grande com a questão da saúde, porque a gente tem um hospital público municipal administrado diretamente pela prefeitura. Então, dentro dessas obrigações que nós já tínhamos conhecimento, nós fizemos o levantamento junto à nossa equipe da contabilidade, da finanças, para que a gente pudesse, de fato, conseguir estabelecer a nossa gestão, estabelecer as nossas ações, cumprindo as responsabilidades fiscais, o que a legislação determina, porque, na verdade, quando a gente sai de uma eleição, a gente sai num momento muito difícil, porque no interior as pessoas precisam muito da prefeitura, o maior empregador do município é a prefeitura, então isso gera também uma expectativa muito grande nas pessoas, o desejo nosso de poder ajudar
a todos, porém, como a gente tem essa limitação fiscal, né, essa limitação quanto ao gasto com o pessoal, gasto com contratações, a gente precisa ter muito sabedoria, né? Pedir muito a Deus sabedoria, ter os pés no chão, para que possa se estabelecer uma gestão com muita responsabilidade. E a gente conseguiu, junto com a nossa equipe financeira, junto com a nossa equipe de contabilidade, cumprir tudo isso, todas essas metas, atender todas as exigências legais e cumprir com a nossa responsabilidade fiscal, como sempre temos feito. Além de controlar os gastos, a gestão também precisa aumentar a arrecadação. Quais estratégias têm sido utilizadas para ampliar as receitas do município sem aumentar a carga tributária para o cidadão? Essa é uma questão também, né, muito difícil dos municípios do interior, os menores, né? Desde quando nós entramos, nós não tivemos nenhum aumento de carga tributária para o nosso cidadão, para o nosso contribuinte. A gente sempre buscou outras ações para que a gente tentasse, de fato, arrecadar um pouco mais. E já foi feito um refis municipal, porque, infelizmente, devido à dificuldade das pessoas, a baixa renda, por muitas vezes acontece a inadimplência no cumprimento de alguns tributos, e aquilo acaba, em algum momento, virando, né, um montante que as pessoas não conseguem mais. E para que as pessoas pudessem também regularizar a sua situação e talvez gerar uma receita extra para o município, daqueles valores que talvez não conseguiriam ser arcados pelos contribuintes, foi feito, né, essa questão do refis. A gente, né, realizou diversas parcerias, qualificando as pessoas para o mercado de trabalho, tentando trazer investidores, né? O município tem investido muito na questão do turismo, porque é uma arrecadação, às vezes, paralela, não só dos tributos, mas eu posso esclarecer aqui para você, para todos que estão acompanhando, que nós, desde a gestão do ex-prefeito Marquinhos da Venda, aconteceu uma evolução muito grande na arrecadação, sem ter aumento, sem transferir isso para o contribuinte. Apenas o quê? Facilitando a forma de pagamento, permitindo, fazendo com que as pessoas confiassem no trabalho do governo, porque o cidadão precisa de reconhecer que aquilo que ele paga irá voltar em benefício para a população. E a gente conseguiu, né, junto com o Marquinho, através da nossa gestão, transmitir isso. E assim, eu posso afirmar que do início da gestão de Marquinho até hoje, houve mais do que o triplo de arrecadação do que se existia. Hoje o município arrecada 3 vezes mais do que se arrecadava em 2021. Isso, como eu te falei, sem ter aumento nenhum, não houve aumento de IPTU, nem transferência de nenhum custo para o contribuinte. Apenas organizando a casa, buscando novas receitas, né? Buscando também algumas ações que a nossa gestão adotou, foi fazer um levantamento junto às obrigações que o município cumpre, junto à folha de pagamento, junto aos impostos que o município também repassa aos órgãos estaduais e federais, e dentro desse contexto a gente conseguiu levantar alguns valores que o município pagava mais para esses órgãos. E a gente conseguiu uma recuperação também, inclusive recentemente a gente conseguiu uma compensação que ainda está acontecendo mês a mês, que eu tenho certeza que são coisas, né, são ações que permitem a gente melhorar a nossa arrecadação sem levar esse custo para o cidadão, que a gente sabe que já sofre com tantos tributos aí dos governos estaduais e federais. Agradecemos pela sua audiência. Você pode assistir a nossa programação, nosso podcast, através do site tvaldeia.com, também no YouTube da TV Aldeia, o podcast na íntegra no YouTube da TV Aldeia, no app que você pode baixar em seu celular, também em sua TV Android, né, na sua TV smartphone, na sua TV Smart,
melhor dizendo, e você pode assistir a programação da TV Aldeia 24 horas por dia, e estamos também simultaneamente na rádio 87,9 FM de Itaocara. Prefeito, você falou a respeito de turismo. Cambuci tem uma forte vocação para o turismo. Quais investimentos e ações estão sendo realizadas para transformar esse potencial em desenvolvimento econômico e geração de empregos para Cambuci? Então, Giovanni, como fazia parte do nosso plano de governo lá atrás, a gente tem buscado muito investir e impulsionar o turismo do município. Nós entendemos que o grande gerador de emprego, a grande indústria do município pode ser o turismo, né? Nós temos grande vocação em determinadas áreas, em vários distritos, e a gente tem investido nisso desde o início da nossa gestão. Nosso município hoje já consta no mapa turístico do Ministério do Turismo, do mapa turístico federal, né? Se você entrar lá em várias plataformas, você vai encontrar Cambuci, os pontos turísticos de Cambuci. Nossa Secretaria de Turismo tem investido nisso. Nós temos realizado diversas reuniões com o comércio, com a rede hoteleira, para que eles possam também investir, né, nos seus comércios, confiar de que a nossa gestão está investindo, não só para que o município seja reconhecido, mas também, como você falou, para trazer desenvolvimento, trazer renda, fomentar o comércio local, porque o turismo, né, a gente tem vários projetos turísticos, a gente tem investido no nosso parque aquático, que é o principal turismo, a gente tem vários projetos, já investimos no ano passado em melhorias, agora estamos também encaminhando já 2 licitações. Nós vamos criar uma praça de alimentação lá, padronizar todas as barracas, né, todos os quiosques que atendem a população e os visitantes. Nós vamos padronizar o atendimento, oferecer melhor estrutura, tanto para a gastronomia quanto para as pessoas que visitam também. E assim, a gente tem investido na melhoria da qualidade viária, né, das nossas ruas, da iluminação. Implantamos agora recentemente, estamos implantando, né, iniciamos recentemente a implantação de LED em todo o município, não só na sede, mas em todo o município. Temos também investido em cursos para preparar pessoas, né, guias turísticos para a nossa cidade, porque nós temos também o turismo rural, que é através de grutas, várias cachoeiras, balneários, cachoeiras em distritos, rampa de voo livre, caminhadas, trilhas, enfim. Mas para isso as pessoas precisam conhecer. A gente tem que ofertar isso, né? E com isso cativar novos públicos para que possam estar visitando a cidade. E aí, como eu falei no início, não adianta a gente atrair o turista sem ter o lugar para o turista se hospedar, para o turista se alimentar. Por isso que a gente tem tido esse diálogo bem frequente com toda a rede hoteleira, com o comércio, para que eles possam estar acreditando no potencial da nossa cidade, investindo e, com isso, a gente, de fato, construir, né, um turismo que traga desenvolvimento para o nosso município. A gente tem investido em realizações de eventos, né, cumprido o calendário cultural, trago novos eventos para dentro do nosso calendário, porque a gente entende também que é uma forma de não só divulgar o nome do município, mas também trazer pessoas para conhecer o nosso município. Eu tenho vários relatos de pessoas que vieram em algum momento conhecer a nossa cidade e depois se tornaram também, né, frequentadores e visitadores assíduos do nosso município. Agradecemos pela sua audiência. Você pode compartilhar o link da nossa entrevista, do nosso podcast, para o grupo de amigos, vizinhos, colegas de trabalho, para que o maior número de pessoas possíveis venham assistir. O meu convidado de hoje do nosso podcast aqui na TV Aldeia é o prefeito de Cambuci,
Murilo Defante. Prefeito, ainda falando da área do turismo, né, que é um grande potencial do município de Cambuci, eventos como festas tradicionais, calendário cultural e esportivo têm sido fortalecidos. Qual é a importância desses eventos para a economia local e para o turismo de Cambuci? Como eu falei, né, a realização dos eventos, hoje, né, se você fizer uma busca na internet, as pessoas hoje estão buscando muito locais tranquilos, seguros e que ofereçam turismo baseado em origens, né? Pontos turísticos naturais, lugares onde se preserva a cultura. O município de Cambuci, como eu falei dos pontos turísticos, mas nós temos também um potencial turístico voltado à cultura, que as pessoas ainda, né, gostam de apreciar esses municípios interioranos que preservam a cultura, que preservam prédios, igrejas e demais tipos de cultura que tem na nossa região, né? A nossa Secretaria de Cultura hoje faz um trabalho muito intenso com isso, com o levantamento do nosso patrimônio cultural. A gente tem preservado isso, tem investido também, né? A Secretaria de Cultura e de Turismo trabalham muito, muito alinhadas. E também, né, como eu já tinha dito sobre a questão dos eventos, é uma forma de potencializar o nome do município, de fazer com que as pessoas venham visitar o município, mesmo que seja por, né, questão atraídos pelo evento, mas como eu falei, depois elas têm a curiosidade de voltar, de conhecer a cachoeira com mais tranquilidade, de trazer a família. E como eu sempre falo, a maior propaganda é o próprio consumidor, né? Sim. São as próprias pessoas que elas vêm ver as nossas belezas, ver a paz que a gente oferece, a tranquilidade, e com isso se torna o maior propagador. E muitas das vezes as pessoas não entendem, né? Nós que somos gestores, por muitas das vezes enfrentamos algumas críticas de que as pessoas falam: ah, mas está gastando dinheiro com festa, está gastando dinheiro com evento, mas talvez eles não conseguem alcançar, vislumbrar a importância desses eventos, que não só impulsiona o turismo, não só impulsiona o comércio local, não só oferece uma oportunidade para o empreendedor estar divulgando o seu produto, não só oferece uma oportunidade para o produtor rural estar ali expondo o seu produto, levando talvez o seu animal num evento agropecuário, mas também ele faz com que as pessoas venham ao município e leve, né, uma boa impressão, leve um cartão postal. Hoje nós temos um portfólio com os nossos pontos turísticos. Então, leve a propaganda do município. E esse dinheiro que a gente investe no evento, ele volta para a cidade. Não, talvez, direcionado naquela área que a gente está fomentando no evento, mas volta com as pessoas que se hospedam, com as pessoas que gastam no comércio, faz com que o dinheiro circule, né? A cidade depende disso. Movimenta a economia local. A cidade não pode, né, viver só do dia a dia. Ela precisa de ter, né, um plus. E esses eventos são, né, os pontos marcantes que fazem parte também da história do município, da cultura do município. E muitas das vezes as pessoas, mas você está gastando dinheiro com FETs, mas na verdade esse dinheiro não é um investimento, né, que se faz, que eu tenho certeza que, né, nós temos dados, levantamentos dos eventos que a gente realizou ao longo desse 1 ano e meio, de que o retorno que teve financeiro para o comércio local é 2, 3 vezes mais do que foi investido. Então, assim, é uma prática que as pessoas, né, a grande parte entende, reconhece, né, e incentiva, apoia, mas as pessoas precisam entender isso, porque é através desse investimento, eu sempre falo, não existe retorno sem investimento, né? Então, é um investimento que o município faz, que precisa se programar para isso com muita responsabilidade. A gente não deixa faltar merenda para fazer festa.
hipótese nenhuma. A saúde nossa anda em dia, o atendimento de qualidade, e a gente, dentro da gestão, se programa também para estar realizando esses eventos que têm uma função importantíssima no desenvolvimento da cidade e na potencialização do turismo. Prefeito, você falou do turismo, falou também a respeito da cultura. Vamos falar em relação às estradas vicinais. No início deste ano, houve muitas reclamações sobre as condições de algumas estradas vicinais, principalmente por causa das fortes chuvas. Como está a situação atualmente e quais regiões foram atendidas? Então, Giovanni, esse ano foi um ano bem atípico, né? As chuvas se estenderam por mais meses. A gente sabe, a gente sofre nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, com muitas chuvas intensas, mas no ano de 2026 essas chuvas se prolongaram um pouco mais. Nós tivemos aí chuvas intensas no mês de abril para início de maio. Tivemos um ano, né, muito chuvoso, então, com muita chuva. De fato, isso, né, retarda um pouco o trabalho de recuperação das estradas. As pessoas às vezes vão para a rede social, as pessoas criticam muito, a gente reconhece a nossa responsabilidade, porém não existe ação que se possa evitar o dano que essas chuvas causam. As pessoas falam, tem que ensaibrar as estradas, tem que botar material nas estradas. A gente fez esse trabalho, o Estado ajudou a gente, sempre ajuda a gente, porém, com a intensidade das chuvas, as estradas, de fato, perdem novamente, né, a condição de trafegabilidade. A gente tem a ação imediata de resposta para tentar dar acesso às pessoas, para permitir o direito de ir e vir, porém, pela quantidade, pela intensidade, pela continuidade por muitos dias das chuvas, até o município, por muitas das vezes, fica com as suas ações um pouco limitadas. Né? Cambuci tem uma questão mais gravosa, duas questões gravosas. Primeiro, a quantidade de quilômetros de estradas vicinais que nós temos, quase 900 quilômetros de estradas vicinais. Um segundo agravante, nós herdamos, né, poucos equipamentos para atender essa malha toda de estradas vicinais. E também, né, um outro agravante é que muitos quilômetros das nossas estradas estão em regiões serranas, regiões de serra, que não são, talvez, né, tão altas, mas com, né, uma declividade que, de fato, prejudica o trabalho que é feito. Tem que fazer vazante, tem que botar manilha, a gente vai, bota manilha, daqui a pouco a estrada rompe no outro ponto. Nós temos, para você ter ideia, o município de Cambuci tem aproximadamente ainda 40 pontes de madeira. Em todo esse percurso de 890 e pouco, quase 900 quilômetros de estradas vicinais, nós temos aproximadamente 40 pontes de madeira no município. Que com essas chuvas, a maioria delas são arrancadas, e aí vem um trabalho de reconstrução das pontes, de reconstrução das estradas. Hoje, nós estamos trabalhando com duas frentes para a recuperação das estradas, e a gente tem procurado atender a todos, né? Ainda faltam alguns pontos a serem atendidos, mas não é que as pessoas estão sem estradas, é melhorar a qualidade das estradas. Hoje, todos os pontos já foram atendidos de forma emergencial, já colocamos frentes de trabalho em todos os distritos, atendemos os nossos produtores rurais no tempo de escoamento da sua produção. Muitas das estradas principais ainda não foram, né, de fato, totalmente cuidadas da melhor maneira, porque nossos equipamentos ficaram um tempo atendendo os produtores rurais, que a gente também precisa fazer estrada da parte interna das hortas, e aí nós veio a chuva e a gente teve que voltar para refazer. Então, assim, é um trabalho que a verdade é que a Secretaria de Agricultura e de Transporte, eles trabalham todos os dias para dar conta das nossas estradas, e a gente, de fato, não consegue dar conta a tempo, né, como as pessoas precisam, quando as pessoas desejam.
Mas a gente tem cuidado das estradas. Esse ano também foi um ano um pouco atípico, porque devido a esses fatos que aconteceram no cenário eleitoral do Estado, os municípios menores foram prejudicados, porque a gente sempre contou muito com a ajuda do Estado, porque se eu for falar aqui, desses 900 quilômetros de estradas vicinais, quase 300 são RJs, que seria obrigação do Estado cuidar. E, infelizmente, o Estado também dificilmente cuida. Mas o Estado nos auxilia, por muitas das vezes, por alguns meses, né, manda equipamento, por alguns meses manda material para se colocar nessas estradas, e justamente no período que o Estado entraria ajudando os municípios na recuperação das estradas, com equipamento, com material, foi quando aconteceu, né, essa questão de mudança de governo, renúncia do governador, e aí o governador interino assumiu, alguns contratos foram suspensos, outros contratos foram, né, por decreto, foi cortado os empenhos, e hoje, né, o município tem cuidado de todas as estradas de forma sozinho, né, de forma isolada. O Estado tinha um material que o Estado já tinha disponibilizado para a gente está utilizando, mas praticamente todos as nossas estradas já foram atendidas de alguma forma, e agora a gente está num trabalho de preparar elas para as próximas chuvas no ano que vem, para tentar evitar um impacto maior. A gente tem um projeto, não faz parte da pergunta, mas eu quero aqui já antecipar. Eu tenho um projeto da nossa gestão, que é um projeto revolucionário, e a gente vai mudar a realidade das nossas estradas vicinais. É diferente porque nós estamos com um projeto de pavimentar vários quilômetros de estrada, vários distritos, e aí, de fato, eu vou poder dizer que nós vamos acabar com o problema da lama. Mas não vai ser passando patrol num ano, passando patrol no outro, porque, infelizmente, com a intensidade da chuva, só a pavimentação para resolver. Agradecemos pela sua audiência. Acompanhe o nosso podcast no site tvaldeia.com, também através do YouTube, TV Aldeia Oficial, no Instagram, TV Aldeia Oficial. Estamos também nos apps, onde você pode baixar em seu celular o aplicativo da TV Aldeia, também em sua TV Smart, e acompanhar a nossa programação. E, simultaneamente, na rádio 87,9 FM de Itaocara. Prefeito, falando ainda em relação à infraestrutura, que tem sido uma das marcas da gestão, quais obras já foram concluídas e quais o senhor considera mais importantes para a população? Olha, Giovanni, a gente, graças a Deus, né? Difícil é lembrar de todas as obras, né? Eu agradeço muito a Deus todos os dias, porque Deus tem nos abençoado muito com a execução de muitas obras. A gente que acompanha a política, os políticos são muito criticados porque deixam as obras para a reta final, para os 2 últimos anos, às vezes para o último ano. E eu, desde o primeiro dia que assumi a gestão municipal, junto com a nossa equipe, com a Secretaria de Obras, que a gente tem uma equipe muito boa, a gente sempre trabalhou para fazer a entrega para a população o mais rápido possível, né? Hoje, eu estava, essa semana, que eu tenho, né, um controle das nossas obras, nós já entregamos em 1 ano e meio aproximadamente umas 10 obras inauguradas, importantes, e hoje nós temos aproximadamente 15 a 16 obras em andamento no município de Camucí. Isso em todo o município, né? Todas elas são obras importantes. Acho que uma obra que algumas obras que marcaram, né, foi a Praça da Matriz em Camucí, que foi uma praça que a gente conseguiu concluir ela num tempo bem rápido, né? Quando a gente assumiu, existia ali um problema com a empresa que tinha vencido a licitação, que abandonou a obra. A praça estava fechada por quase 1 ano, e a gente conseguiu, através da nossa Secretaria de Obra, da mão de obra própria, executar aquela obra num tempo bem rápido, entregar para a população. A praça
de São João do Paraíso também, uma praça bem moderna, que também ficou muito bem estruturada. Acho que obra de infraestrutura, aquele recapeamento asfáltico que nós fizemos no município, tanto no ano passado, que foi a RJ 5 quilômetros, na RJ 194, aquele trecho que corta toda a cidade, e agora, recentemente, não só a requalificação viária, mas também pintura de sinalização em todo o centro da cidade, né? São obras que mudaram, de fato, a cara da cidade. Falei também, né, a questão de iluminação que a gente implantou, né? Começou a implantar agora esse mês a iluminação de LED em todo o município, né? Nós tivemos obras importantes, a Praça do Esporte nós inauguramos agora há 2 meses, né? Tivemos ações importantes também, que não são obras, mas, né, não é uma obra física, mas é uma obra social muito importante, que foi, para mim, essa é a maior de todas, que foi a reabertura da PAI. Foi uma grande conquista da nossa gestão, a PAI que estava fechada há 7 anos. Mas hoje nós temos grandes obras aí em andamento, temos a construção de uma creche modelo em São João do Paraíso, já na reta final, temos a construção também de uma creche modelo no distrito de Funil, né, com a obra bem avançada, já está na parte do telhado. Tivemos aí pavimentação de várias ruas com concreto, outras com asfalto. Vamos inaugurar na próxima sexta-feira, dia 17, a Praça da Bíblia, em Cambuci. No dia do Evangélico, nós vamos ter, né, a satisfação de poder estar inaugurando a Praça da Bíblia. Tivemos a construção da Orla, ali na chegada de Cambuci. Estamos com 2 pórticos em construção, nas 2 entradas da cidade. Praça em Monte Verde, com ordem de início, começou agora na semana passada a obra. Um calçadão em São João do Paraíso, 2,5 km, um calçadão, uma pista de caminhada com ciclovia em São João do Paraíso. Na segunda-feira, vamos dar ordem de início da construção de uma recuperação de uma área também em São João do Paraíso, que vai ser a construção de campo, society, quadra de areia, parquinho para as crianças, academia da terceira idade, área de convivência, praça. Então, lá em Paraíso vai ser uma obra fantástica, uma grande obra também. Temos a reforma da capela em Cambuci. Enfim, é o que você falou, vai ser difícil lembrar de todas, mas uma das principais obras, né, a reconstrução do muro de contenção ali no Valão Dantas, e nós vamos fazer ali um deck em toda a extensão do valão, dos 2 lados. Eu tenho certeza que isso vai se tornar também mais um atrativo turístico da nossa cidade. Depois que estiver pronto, as pessoas vão alcançar, né, o tamanho disso. Então, assim, são várias ações, né? Campo de grama sintética no distrito de Três Irmãos, pavimentação de ruas aqui em Funil, São João do Paraíso, como eu falei, né? Vamos começar uma obra segunda-feira, daqui uns dias a gente vai estar começando a reforma, a reconstrução, na verdade, da praça também, lá em frente ao UBS. Então, são, né, várias ações que, graças a Deus, né, como eu falei, agradeço muito, Deus tem nos abençoado, tem nos trago parceiros também que têm destinado recursos. Falei do parque aquático, que a gente vai investir agora 1,5 milhão na construção da praça de alimentação. Vamos licitar agora a obra de reforma da rodoviária, reforma e modernização da nossa rodoviária, também um prédio muito antigo, uma estrutura muito, muito limitada, porque é uma cidade turística, a gente tem que pensar em receber bem as pessoas. Enfim, várias ações que eu tenho certeza que a gente tem caminhado, tem avançado, né, tem trago avanço e desenvolvimento para o município. Agradecemos pela sua audiência, o nosso podcast, Oncast, aqui na TV Aldeia, e também simultaneamente na Rádio 87,9 FM de Itaucara. O meu convidado de hoje é o prefeito de Cambuci, Murilo Defante. Prefeito, falando ainda em relação às obras, quais são as principais obras que serão entregues, agora falando até o final do mandato? Existe alguma que o senhor considera o grande legado desta administração? Olha, Giovanni, como eu te falei, né, tem várias obras aí em andamento. Nós temos outras obras importantes para serem iniciadas. Eu acho que o que vai ser o marco
da nossa gestão, vou ter que contar o segredo, né? Não vai ter jeito, né? Acho que o valão, a obra de reconstrução do muro de contenção ali no Valão Dantas, né? O deck que vai ser construído vai ser uma obra moderna, né? Uma coisa de primeiro mundo. Vai ser um marco muito grande para a nossa gestão. Mas o projeto que eu tenho certeza que vai ser revolucionário e que vai mudar a realidade do município, principalmente das pessoas que moram na zona rural, que hoje é o maior desafio do nosso município, né? A gente fala que por aí, quando você vai ver os números, fala assim, Cambuci tem 15 mil habitantes pelo censo. Na verdade, a gente tem muito mais, mas o que vale é o que está escrito, né? Então, a gente tem 15 mil habitantes no censo, mas nós temos um município com mais de 500 quilômetros quadrados. E se a gente for olhar, a maior dificuldade hoje que a gente tem é com o morador da zona rural. E a gente tinha que pensar em algo sobre isso, né? Como eu sempre falo com as pessoas, a nossa gestão, o nosso mandato é de 4 anos. Então as pessoas não podem, né, julgar e nem pensar que a gente vai conseguir fazer tudo em um ano de gestão. E a gente passou um ano planejando, a gente passou um ano buscando recursos, porque muita coisa a gente quer fazer, né? Eu ando o dia inteiro na cidade, olhando nos distritos, quero fazer isso, mas eu tenho que ter recursos para isso. Sim. Não é igual na casa da gente, não adianta a gente pensar em fazer mais um quarto e melhorar o nosso banheiro se a gente não tiver dinheiro. Exatamente. E aí, a gente precisa de um planejamento. E a gente veio o ano de 2025 planejando muito, buscando recursos, buscando parcerias. E aí, Murilo, se você tiver que nomear um projeto que vai ser a marca da gestão, é o projeto de pavimentação das estradas vicinais. Nós estamos com um projeto que nós vamos pavimentar quase 40 quilômetros de estradas vicinais por concreto, né? Essa prática foi iniciada através de uma indicação minha, enquanto era vereador, para a gestão do ex-prefeito Marquinho da Venda. O Marquinho fez alguns quilômetros, né? Eu posso citar aqui, fez o Morro do Guarani em Cambuci, 1,2 km, fez o Morro Bela Vista em Cruzeiro, 1 km aproximadamente, Bela Vista aqui em Funil, 1 km, fez o Morro da Associação em Cruzeiro, mais de 1 km, fez Monte Verde, 1 km aproximadamente. Nós já realizamos na nossa gestão mais 2 km de pavimentação por concreto e foi uma obra que a gente viu que deu certo, né? Um custo mais barato, e a gente, né, vem nesse ano de 2025 levantando recursos, buscando formas de colocar isso em prática. Hoje, a Prefeitura de Cambuci já tem cerca de 50% do valor que a gente precisa para pavimentar esses aproximadamente 40 quilômetros, e nós já temos aí um compromisso, né, de alguns deputados, de alguns senadores, de que em outubro será, né, indicado o restante desse valor, mas a gente já vai começar agora, né? Estou contando aqui em primeira mão para a TV Aldeia, para todos os telespectadores, que nós vamos já iniciar nos próximos meses esse projeto de pavimentação, e aí vai ser um marco. Por quê? Porque hoje Cambuci não tem nenhum distrito ligado à sede por via pavimentada. Todos os nossos distritos, né? Nós temos outros recursos. Funil, se quiser ir a Cambuci, vai passar por Aperibé e pelo asfalto, mas por dentro tem que passar pela estrada de chão, né? Três Irmãos para Cambuci, estrada de chão. São João para Cambuci, estrada de chão. Cruzeiro, Monte Verde para Cambuci, estrada de chão. Então nós vamos iniciar, né, esses 40 quilômetros, e a gente espera que no ano que vem, no próximo ano, e quem sabe se o nosso trabalho, né, surtir resultados e a população confiar no nosso trabalho e der a oportunidade de a gente continuar, a gente conseguir levar isso a todos os distritos. A princípio, nós vamos conseguir ligar 4 distritos à sede, né, através dessa pavimentação por concreto, e eu tenho certeza que vai mudar, porque nós vamos iniciar pelos locais mais difíceis, né, que tem difícil acesso,
na rota, né? Lógico que talvez a gente vai ter que começar por Cambuci, para levar essa pavimentação até o distrito de São João, depois nós vamos levar para os outros distritos e tenho certeza que Deus vai abençoar e a gente vai conseguir levar a todos os distritos. Três Irmãos, né? Fica uma ressalva que já tem uma obra ali do governo do estado, que é a pavimentação por asfalto, já tem mais de 50% da obra executada. A gente está contando que isso vai se concretizar. Então, ali o estado vai fazer, mas os outros distritos a gente vai estar atendendo. E eu acho que isso vai ser um marco, porque vai mudar a realidade da vida das pessoas, vai mudar a realidade de vida dos produtores que sofrem com as estradas. Praticamente todos esses pontos que foram os maiores, que sofreram mais no início desse ano com a intensidade das chuvas, eles, né, vão ser atendidos. Lembrando que é um projeto muito grande que a gente não vai conseguir executar todo ele até na próxima temporada de chuvas, né? Nós vamos atender algum ponto, sim, até o próximo verão, mas no ano que vem, né, a gente já tem recursos para executar quase 70%, né? Cerca de 65% do projeto nós já temos recursos hoje em conta para executar e a gente vai iniciar isso e tenho certeza que isso vai ser um legado que a nossa gestão, o nosso grupo de governo, a nossa equipe vai deixar e o povo vai lembrar disso por muitos anos. Uma grande obra, um grande legado que ficará registrado, né, por várias gerações. Com Como certeza. o prefeito mesmo mencionou, a questão dos distritos são distantes, todos através de estradas vicinais, estradas de chão, e agora aí recebendo esse trabalho diferenciado, né, com concreto, uma obra que dará início nos próximos dias e que deixará um grande legado para a população cambuciense. Prefeito, vamos agora falar em relação da agricultura. A agricultura continua sendo uma das bases da economia de Cambuci. Quais ações estão sendo desenvolvidas para apoiar o produtor rural e fortalecer o setor? A agricultura, né, como a gente sempre fala, e nós temos dados, né, estatísticas para falar isso, é o maior empregador do município, sem dúvida. Né? A agricultura hoje emprega direta e indiretamente mais de 1.500 pessoas. Nós temos um potencial produtivo muito grande em todos os distritos, para se falar a verdade. Hoje, né, todos os nossos distritos são produtores. Cambuci, que é a parte mais urbanizada, mas os arredores ali também é muito produtivo. Nós somos aí a quarta maior bacia leiteira do estado e a segunda maior bacia leiteira do Noroeste. E nós temos muita produção da parte, né, de hortifruti, né, o tomate, que é o carro-chefe no nosso município. E eu sempre, né, desde da nossa campanha, desde o nosso plano de governo, a gente sempre falou muito em incentivar a agricultura, em apoiar a agricultura, em fomentar a agricultura, em dar apoio. E eu assumi em janeiro de 2025, em fevereiro, eu fiz uma licitação e contratei 3.000 horas de trator para arar terra e apoiar o nosso produtor rural. No ano de 2025, nós oferecemos aproximadamente 5.000 horas de trator para poder diminuir o custo da produção e, com isso, fazer com que o produtor tivesse uma renda maior, oferecer uma qualidade de vida melhor para sua família. Como eu falei, a gente, no período tanto do plantio quanto no período da colheita, a gente tem intensificado os trabalhos no apoio ao produtor, melhorando as estradas, dando melhor acesso, enfrentando os desafios, né, que a chuva nos causou, mas sempre dando atenção, sempre buscando atender, para que, de fato, né, o nosso produtor rural tenha condições dignas de trabalhar. A gente tem também buscado novas ações. Hoje a gente está com um projeto junto ao IFE, ao Instituto Federal, em parceria com o IFE, em parceria com o governo federal, que é o projeto Solo Vivo, onde nós temos equipamentos que dão apoio ao produtor, que a gente às vezes fala do gado leiteiro, a gente fala às vezes da horta, mas a gente tem que pensar também no gado de corte, a gente tem que pensar quem mexe com cultivo de peixe, quem mexe com
o pequeno produtor, né, aquela agricultura familiar. Então, hoje, né, através desse projeto do Solo Vivo, a gente tem levado apoio técnico com profissionais técnicos até a esses produtores, no auxílio a esses produtores. Temos levado equipamentos para apoiar esse produtor, às vezes na construção de uma barreirinha, na construção de um lago, na construção de um poço para o gado beber água, na melhoria de acesso, enfim. Né? A nossa Secretaria de Agricultura tem feito o levantamento, o cadastro de todos os nossos produtores, atendido todo mundo no plantio. E aí, essa questão da aração não auxilia só a parte de horta, né? As pessoas que plantam e colhem, mas também na melhoria do pasto para a engorda do seu gado, na melhoria da infraestrutura, na melhoria das suas condições, e isso também diminui o esforço, né, do produtor, porque a gente sabe como que o produtor sofre na época da seca. Muitos plantam cana, outros plantam milho, outros plantam capim. Isso ameniza, né, a dificuldade do produtor, né, no tempo da seca, e a gente tem, né, intensificado muito. Eu ainda tenho um projeto que faz parte do nosso plano de governo, que é eu ter uma patrulha mecanizada em cada distrito. Hoje a gente não tem condições de oferecer isso, como eu disse, a gente não tem equipamento suficiente, mas eu tenho várias ações junto ao governo federal, né, de equipamentos. Nós já recebemos alguns equipamentos, eu já recebi 5 equipamentos do governo federal, estou com mais 3 para serem entregues agora nos próximos meses, e tenho mais cerca de 5, 6 para serem entregues, eu acho, aí até o final do ano. Se a gente... E mais, né? Uns 8 para serem entregues até o final do ano. Se a gente conseguir, de fato, ter todos esses equipamentos para os próximos anos, a gente vai conseguir implementar, né, essa patrulha em cada distrito, e aí a gente vai estar conseguindo oferecer uma estrutura muito melhor para o nosso produtor rural. Hoje, eu tenho certeza que a gente, né, oferece um apoio que nunca foi oferecido de fato para o nosso produtor rural. Hoje a gente oferece não só assistência técnica, a gente oferece assistência técnica, assistência com equipamentos, assistência nas estradas, assistência na produção, no escoamento, e, né, a gente tem também oferecido, né, quando eu falo de assistência técnica, isso abre, né, um desmembramento para vários setores. Na área de vacinação, no oferecimento gratuito de vacinas. Daqui a uns dias nós vamos estar com um projeto de inseminação, que a gente já está, né, em estudos já tem alguns meses. Então, nós temos buscado todas as ações que nos são possíveis, que são a realidade da nossa região, para estar apoiando o nosso produtor rural, que, como você disse, é o principal, né, atividade da nossa economia municipal. O senhor, no decorrer do podcast, né, já abordamos vários assuntos, né, cultura, turismo, infraestrutura, obras, estradas vicinais, agricultura. Agora vamos falar da área ambiental. Quais projetos a Prefeitura vem desenvolvendo para preservar os recursos naturais, recuperar áreas degradadas e promover um crescimento sustentável? A área ambiental é uma responsabilidade muito grande, e Cambuci tem um potencial enorme, né? Nós temos investido na questão, nós temos uma reserva, né, no nosso município, que é a reserva do Chauá, que a gente tem, né, buscado a cada dia mais ampliar, não só em preservar, mas também ampliar. A gente tem uma parceria muito grande com o Instituto Federal, com o IFE, onde a gente realiza durante o ano várias campanhas, né, em alguns momentos de replantio, de plantio, de reflorestamento, né? Realizamos recentemente, né, a campanha de limpeza do Rio Paraíba do Sul, que é não só um patrimônio ambiental, mas também cultural do nosso município. A gente fez a limpeza, fez o repovoamento com a soltura de alevinos. É uma parceria que existe entre o município, entre o Instituto Fluminense
entre, né, pessoas da sociedade civil que idealizaram esse projeto lá atrás. Nesse dia é feito um trabalho de conscientização, né? As pessoas têm, né, buscado também participar e a gente tem buscado também investir, né? Nós vamos, né, realizar um concurso nos próximos meses também e vamos estar colocando em prática a guarda ambiental no nosso município. A gente tem, né, o nosso parque aquático, é a sede da reserva do Chauá. A gente tem buscado ali, num passado, agora bem breve, há cerca de 2 anos atrás, o nosso parque sofreu muito com um desmatamento irresponsável que aconteceu ali naquela área. A gente tem buscado, né, evitar isso, fiscalizar isso de perto, né, cobrar das pessoas, conscientizar eles de que, né, o dano que eles podem estar causando. A gente tem buscado investir hoje também, quando se fala de meio ambiente, a gente tem que falar de lixo, né, que é um problema de todas as cidades, mas hoje Cambuci, 100% do lixo que é coletado no município tem a destinação correta. Nenhum lixo que se é coletado no município fica no município. Ele tem a destinação correta para aterro, para usinas de reciclagem. A gente paga por isso, né? Um custo bem elevado. Então, assim, a gente tem buscado ações, né, conscientizar a população sobre o descarte, sobre, né, que cuidar do meio ambiente não é responsabilidade só do poder público, é responsabilidade de todos. Nós temos buscado fazer a nossa parte, buscado investir nisso e, né, como eu falei, Cambuci tem volumosos alqueires de mata preservada. A gente tem usado isso também para potencializar a arrecadação através do ICMS verde, né? Nós temos, né, potencial para o futuro, a questão do crédito carbono. Então, a gente tem que preservar, né, essa beleza natural que nós temos, esse patrimônio, essa riqueza que a cada dia mais a gente está investindo para que não só se mantenha, mas também que se controle essas ações, infelizmente, causam vários prejuízos para toda a população. Agradecemos pela sua audiência, o nosso Oncast aqui na TV Aldeia, simultaneamente também na Rádio 87,9 FM de Itaocara. O nosso podcast está na íntegra no YouTube da TV Aldeia, também os cortes no nosso Instagram, TV Aldeia Oficial, no Facebook da TV Aldeia e através do site tvaldea.com e dos apps que você pode baixar em seu celular e em sua TV Smart. Estamos chegando, né, praticamente ao final do nosso podcast, mas, prefeito, vamos falar de educação. A educação é um investimento de longo prazo. Quais avanços a gestão conseguiu promover na rede municipal e quais as próximas metas para melhorar ainda mais o ensino? Eu acho que o principal avanço foi a avaliação do IDEB, né? A avaliação também que nós tivemos através da requalificação dos nossos professores, dos nossos profissionais, porque educação, a gente tem que falar de qualidade de ensino. Hoje nós temos cerca de 14 a 16 unidades escolares em todo o município. Como eu falei, Cambuci carrega uma responsabilidade fiscal, uma responsabilidade financeira muito grande, porque pela essa dificuldade de locomoção das pessoas, né? Porque eu não posso concentrar os alunos todos só na sede ou só em alguns distritos. Então, no município de Cambuci, a gente tem creche, a gente tem escola em todos os distritos. Até nas localidades menores, que às vezes são de difícil acesso, a gente tem investido muito. Como eu falei, nós temos 2 creches modelo em construção, estamos licitando mais uma terceira creche, né? Estamos com a reforma da Escola de Frecheiras, vamos iniciar a reforma na Escola de São João do Paraíso, já fizemos uma reforma em Cambuci, no Manel Ramos. A gente tem investido em infraestrutura, a gente tem investido na qualidade
do ensino, que é o principal, como eu te falei. A gente tem investido na qualidade do material didático que é ofertado aos nossos alunos. A gente tem investido na qualificação dos nossos profissionais, com a realização de diversos cursos, diversas capacitações ao longo do ano, para que, de fato, né, a educação, que é a base de tudo, a gente possa estar aí, né, formando jovens, adolescentes, profissionais que venham ter uma vida próspera, que venham ter um futuro brilhante. E a gente tem investido em todas essas áreas. Não gosto de falar muito de merenda, porque, né, ninguém vai na escola para merendar. Mas hoje a gente entrega uma merenda de qualidade também para os nossos alunos. É uma cobrança que a gente tem, porque a gente sabe que muitos dos alunos, né, passam por momentos de dificuldade. Então a gente preza pela qualidade da nossa alimentação, que não é o principal, né? O principal, como eu falei, é a qualidade do ensino, é o que é entregue para os nossos alunos. E a gente tem investido muito na qualificação, na oferta de qualificação, na preparação, no incentivo, na oferta de condições de trabalho. Hoje a gente paga todos os direitos dos nossos servidores, todos eles. Mas da educação, né, que já tem um piso nacional estabelecido, a gente paga o piso, nós temos o plano de cargo e salário dos professores. Então a gente tem um profissional que trabalha não só com responsabilidade, mas também com satisfação, né? Como todos os outros. Uma das pautas principais nossa é valorizar o nosso servidor de todas as áreas. Da educação não é diferente. E a gente tem investido muito em todas as áreas, mas educação e saúde, né? Como todo mundo fala, é a porta de entrada para o município. De fato, é uma obrigação constitucional, porém, hoje, né, a Constituição obriga que, né, um percentual seja investido em saúde e educação. Mas hoje nós temos dados que a gente investe 30% mais do que é a obrigação de ser investido na educação. O município de Cambuci investe cerca de 30%, 40% mais, porque a gente sabe dessa responsabilidade, a gente sabe da qualidade do nosso ensino. Eu fui aluno de escola pública, né? Tenho muito orgulho de falar isso. Estudei em todas as escolas públicas do nosso município, Jardim de Infância, Manuel Ramos, CIEP, e, né, tive a oportunidade de ter, né, um ensino de qualidade que me lançou para o mercado de trabalho, consegui fazer minha faculdade depois também através de bolsa. Então, eu prezo muito por isso, para que, né, de fato, os nossos alunos tenham esse reconhecimento, esse respeito do poder público. O senhor falou de educação, agora vamos falar de saúde. A saúde também é uma área que exige constantes investimentos. Quais foram as principais conquistas até agora e quais melhorias ainda estão previstas? A saúde, né? Quando você fez a primeira pergunta, qual o maior desafio quando você assume a gestão? Exatamente. A saúde é uma questão que você assumiu dia 1º, dia 2, a equipe tem que estar trabalhando, porque a saúde não para, né? A educação, as aulas começam em fevereiro, você ainda tem um mês ali para... Mas a saúde, no dia 1º, já tem que ter atendimento. Então, é um desafio muito grande para todas as gestões. É uma das principais bandeiras da nossa gestão, né, que nós herdamos também da gestão do ex-prefeito Marquinhos da Venda, porque no passado nosso hospital passou por momentos difíceis, né? Houve uma perseguição política que acabou culminando com um momento muito delicado, que a associação hospitalar que administrava a saúde do município veio à falência. Mas o prefeito Marquinhos da Venda começou um processo de reestruturação, reorganização, que a gente conseguiu dar continuidade. Hoje, o serviço de saúde que a gente entrega é um serviço de saúde de qualidade, de referência na região. Hoje nós oferecemos vários atendimentos que não são comuns em hospitais públicos, né? Como você falou, quais as ações que você enumera? Eu acho que o que a gente tem que ressaltar é a qualidade do nosso atendimento. Nós fizemos vários investimentos, né? Aquisição de raio-x
digital. Hoje a gente tem um raio-x digital no nosso hospital que poucos hospitais públicos da região têm. Nós temos atendimentos de especialidades através do hospital público, que não é comum, né? Nós temos aí, posso aqui mencionar alguns, né? Cirurgia de nefrologistas, otorrino, hematologista, angiologista, fora, né, as cirurgias eletivas, que nós temos ali 3 profissionais exemplares que atendem a nossa população, todo o nosso município, de uma forma muito rápida. Nós não temos fila de cirurgia. Então, hoje, o nosso município tem investido muito, como eu falei, em saúde, porque a gente sabe da nossa responsabilidade, mas também a gente sabe da confiança que a população tem no nosso trabalho, né? Nós investimos aí em aquisição de UTI móveis, tivemos a inauguração da base do SAMU, que deu um apoio muito grande também na área da saúde. Estamos avançando para levar uma sala de raio-x para o distrito de São João do Paraíso, que nunca teve. Nós vamos levar uma sala de raio-x para lá, que nós, com esse aparelho novo que nós adquirimos para o hospital, nós estamos levando um aparelho novo para lá, estruturação de equipamentos para dentro do hospital, muito investimento, né, que nós fizemos, já vinha sendo feito desde a época da gestão do Marquinhos. Hoje, nós diminuímos, posso te falar, em cerca de 80% as dificuldades que o município enfrentava na questão do fornecimento de medicamentos. Hoje eu falo com muita gratidão, com muita alegria e com muita responsabilidade também, que eu fui vereador por 3 mandatos, né? Sou advogado, então sempre frequentava o fórum diariamente, atuando, trabalhando como advogado, e via muitas pessoas lá em busca dos seus medicamentos, às vezes processos judiciais por questões banais, por atender medicamentos de rotina, do dia a dia, de necessidade. Não posso falar para você que a gente não tem ações judiciais, porque infelizmente hoje existem tratamentos caríssimos, né, que infelizmente a gente não pode atender dentro da nossa grade, dentro do que o SUS atende, e as pessoas precisam buscar o auxílio. Mas hoje posso falar que 80% do que era judicializado hoje não é mais, porque a gente conseguiu atender, e eu vejo isso como um grande avanço, né? A gente fez uma parceria com a Defensoria Pública, a gente faz uma triagem e a gente atende diretamente, sem precisar daquilo se tornar aquela luta judicial para que a pessoa fosse atendida só 3 meses depois, que infelizmente, né, não é culpa de ninguém, não é culpa da justiça, não é culpa de ninguém, mas é o trâmite normal das coisas. Hoje não, as pessoas são atendidas de imediato, a gente busca muito, cobra muito isso, acompanha, porque a gente sabe a dificuldade, a necessidade das pessoas. Saúde não é escolha, é necessidade. A gente cobra muita qualidade do atendimento e a gente tem avançado na melhoria também no atendimento nos outros distritos, né? Que a gente são mais distantes, a gente tem investido, a gente tem médico especialista nos distritos que a gente implantou, a gente tem atendimento dentário nos distritos. Agora, recentemente, nós recebemos por doação do governo federal um odontomóvel, que isso vai permitir a gente levar atendimento ainda nas localidades de mais difícil acesso, para expandir esse atendimento. E temos ainda, né, algumas ações para que sejam realizadas, né, ampliação do Centro de Atendimento de Saúde em São João do Paraíso, né, a construção de um polo maior, um mini hospital lá em São João, que é um projeto da nossa gestão. Nós estamos aí já quase com os recursos suficientes para realizar isso. E temos também a grande expectativa, uma também das principais ações do futuro aí na área de saúde, que é a reforma e ampliação do Hospital Municipal, né, que já há alguns anos que a gente vem lutando com isso, mas agora a gente vai estar colocando em prática isso no ano que vem, né? A gente fez, como eu falei, das estradas, a gente fez um planejamento, a gente está arrecadando recursos para isso, e eu acredito que no ano que vem a gente vai conseguir colocar isso em prática e oferecer ainda um atendimento ainda melhor para a nossa população. Temos desafios? Muitos. Temos coisas a melhorar? Várias. Porque
a demanda é muito grande, né? A saúde, ela fura qualquer planejamento. Mas a gente tem certeza que a gente está trabalhando muito e a população também pode ter certeza que a gente vai trabalhar cada dia mais para oferecer cada dia uma saúde de qualidade para a nossa população. Agradecemos pela sua audiência, você assistindo a programação da TV Aldeia, o podcast, o nosso Oncast, e também ouvindo através da rádio 87,9 FM de Itaúcara. Agradecemos aos nossos telespectadores, também aos ouvintes da 87,9. Prefeito Murilo Defante, sabemos que administrar um município envolve tomar decisões difíceis. Qual foi a decisão mais complicada que o senhor precisou tomar desde que assumiu a prefeitura? A administração pública, ela te promove, né, vários momentos bons, momentos gratificantes, porque fazer o bem ao próximo acho que não tem nada melhor na política do que poder oferecer, né, um melhor para a nossa população. Eu que sou, né, cambuciense, vivi toda a minha vida, nascido e criado em Cambuci, a gente sabe das nossas realidades, das nossas origens, de onde a gente veio. Então, poder fazer o bem é muito bom. Mas eu acho que nesse 1 ano e meio da nossa gestão, a gente conseguiu adotar muitas medidas boas, mas enfrentamos também alguns desafios, né? Eu não sei agora mencionar para você qual foi, de fato, a decisão mais difícil que eu tive que tomar, mas a gestão, ela te coloca em situações, né, muito delicadas em alguns momentos, porque por muitas vezes você não quer fazer e precisa ser feito, porque muitas vezes você quer fazer e você não pode fazer, porque a lei, né, ela te permite, mas ela te limita muitas coisas. Então, a gente no dia a dia enfrenta muitos desafios. Ser prefeito é uma missão, né, que não é fácil, porque, como eu falei no início, nós temos a responsabilidade de cuidar da vida de milhares de pessoas, cuidar do nosso município. Mas eu não vou falar para você a decisão mais difícil que a gente tem que tomar, mas talvez o mais difícil na nossa missão é o quê? Que muitas das vezes, para cuidar do nosso município, para cuidar da vida dessas pessoas, muitas das vezes a gente fica muito longe da nossa base, da nossa família, da nossa estrutura. A gente não consegue dar atenção aos nossos filhos, ao meu filho, no caso, né? A minha família. Então, acho que o que a política mais cobra da gente é isso, porque eu também me propus a entrar para entregar um mandato de qualidade, para fazer a diferença. E para você fazer a diferença, você tem que estar na estrada toda semana, você tem que ir a Brasília várias vezes no ano, você tem que participar de várias reuniões, tem que sair cedo de casa, chegar tarde. Então, é uma missão que não é fácil. Até hoje eu não tive assim, como eu posso mencionar, eu não tive nenhum fato que tenha feito com que me deixasse uma decisão tão difícil. Até porque eu tenho muita tranquilidade para enfrentar os desafios, né? Às vezes, sou um pouco polêmico, gosto de debater com as pessoas, mas não com o intuito de enfrentar ninguém, de afrontar, mas de esclarecer. Porque é muito bom quando a gente tem resposta e a gente está certo nas situações, né? As pessoas, às vezes, nos julgam muito. Eu acho que a principal parte da política é isso, é o julgamento das pessoas, né? A pior parte é essa, é o julgamento das pessoas, sem saber das nossas intenções, né? Porque muitas das vezes a gente quer ter uma estrada em boas condições, mas não nos falta condições financeiras, nos falta equipamento, o clima não ajuda. Às vezes a gente faz uma coisa na melhor das intenções
e no outro dia vem a chuva e prejudica tudo, enfim, né? Mas é uma missão, né, que eu entendo que Deus me deu essa oportunidade, me colocou nessa missão, e Ele, assim como nos coloca, Ele nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá direção, e a gente tem, né, agradecido, tem muito que agradecer por tudo que a gente construiu nesse 1 ano e meio, por tudo que a gente avançou. Como eu falei, temos muitos desafios, muitas coisas ainda para melhorar, para corrigir, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo e Deus vai nos guiar até o final do nosso mandato para a gente entregar muita coisa boa ainda para a população, e peço a Deus que me livre dessas decisões, né? Você me fez uma pergunta, qual foi a decisão mais difícil? Talvez a decisão mais difícil foi não adotar algumas medidas que eu queria em determinados momentos. Porque às vezes a gente, no calor da emoção, né, nos nervos aflorados, a gente quer tomar uma decisão, mas depois, né, orando a Deus, esfriando a cabeça, a gente vê que a gente agiu certo em esperar um segundo momento para que tomasse a decisão com mais calma e de forma mais centrada. Prefeito, pensando no futuro, quais são os principais desafios da gestão até 2028? O que ainda precisa ser feito para que o senhor considere que cumpriu os compromissos assumidos com a população? Eu acho que o maior desafio para o final do mandato, né, para os anos de 2027 e 2028, vão ser as mudanças que vão acontecer no país, né? Acho que a nível de Estado, a nível de governo federal, não estou falando aqui de resultado de eleições, mas de mudanças que de fato vão acontecer, né? Independente de quem for o vencedor das eleições no Estado, independente de quem for o vencedor das eleições no governo federal, no ano de 2027 vai haver um corte geral. Então, muitas coisas vão diminuir, né? A gente vai ter uma perda de arrecadação por causa da reforma tributária. Não sei se os demais prefeitos, os colegas, estão pensando nisso, estão alcançando isso, né? Mas a gente tem feito estudos, acompanhado, né? Recebido visitas de técnicos do Tribunal de Contas, de técnicos especialistas na área tributária. A gente tem muita preocupação com isso, porque os recursos vão demorar a voltar, vão voltar em menor intensidade, e a gente tem muito receio disso, porque, como eu falei, um planejamento, né? Você tem um ano de 2025 que você conhece uma gestão, você tem um ano de 2026 que você consegue planejar melhor, porque você já teve uma experiência, e quando você vai entrar no terceiro ano, você tem uma mudança drástica. Então, acho que as receitas, né? A gente vai ter uma oscilação de receitas aí. Isso me preocupa muito, porque acho que a gente, como eu falei, a gente que quer entregar o melhor, a gente que quer cumprir com, como você falou, com os compromissos assumidos com a nossa população, a gente depende de recursos, né? Eu sempre digo que o município do interior, como Cambuci, Talcara, Peribé, Talva, Cardoso, São José de Ubá, Santo Antônio de Pádua, os municípios menores, qualquer perda é muito significativa. Nós já tivemos uma perda, né, esse ano, no ano de 2026, que é a questão da isenção do imposto de renda das pessoas que ganham até R$5.000, que, né, a gente reconhece também o benefício para as pessoas, mas não se é feito um planejamento, né, um aviso para os municípios, o que vai se perder de receita. E no próximo ano, essa questão da reforma tributária, eu tenho certeza também que vai dar um impacto nos municípios, né, nessa diminuição nos repasses, na arrecadação. E a minha maior preocupação é essa, é com o cenário que vai se ter nos anos de 2027 e 2028. Isso é uma preocupação muito grande. E, né, a segunda parte da pergunta, que a gente pensa que ainda falta realizar, né, para cumprir com a nossa missão, com o nosso compromisso. Na verdade, eu quero só que aconteça o que a gente tem planejado para acontecer. Tudo que a gente tem planejado hoje, quando eu falo planejado, é que tudo é feito dentro de um planejamento. A gente tem reuniões frequentes com a nossa equipe
de arquitetura, de engenharia, com os secretários, reuniões trimestrais, às vezes bimestrais, para a gente manter o controle das ações do governo. E o meu desejo é que as coisas continuem caminhando bem, né? Que a gente continue a cumprir com as nossas obrigações, com os nossos servidores, com os nossos fornecedores, e que todas as obras, todas as ações que nós temos planejado, a gente possa colocá-las em práticas, entregar isso para a população, que eu tenho certeza que vai ser um avanço muito, muito, muito grande, né, para o município de Cambuci. A gente tem um levantamento que, nesse 1 ano e 6 meses, nós conseguimos aí de emendas parlamentares e de apoio através do governo federal, através do programa do PAC, nós conseguimos parcerias, convênios e investimentos que, se somar dos últimos 30 anos de Cambuci, é o que nós conseguimos nesse 1 ano e meio. Então, por aí dá para você imaginar o que ainda está por vir para os próximos 2 anos, que a gente ainda vai conseguir colocar em prática. E se tudo isso acontecer, eu já estou feliz, vou sair com a consciência tranquila do dever cumprido, dessa confiança que a população teve em nos proporcionar essa grande satisfação de poder ser prefeito da cidade que a gente ama. Para encerrar o nosso podcast com o prefeito de Cambuci, Murilo Defante, olhando para o cidadão cambuciense, qual a mensagem o senhor deixa sobre o futuro de Cambuci? Como imagina o município no final da sua gestão e qual legado espera deixar para as próximas gerações? O que eu deixo hoje, né, de recado, de legado, de palavra, de incentivo, de compromisso com a população de Cambuci, é que a gente vai trabalhar muito durante esses 2 anos e meio que ainda falta do nosso mandato. A gente vai estar todo dia se entregando, todo dia cobrando da nossa equipe, buscando resultados, porque eu me cobro muito, João. Todos os dias eu me cobro muito, eu cobro da nossa equipe, eu me dedico muito, porque não existe resultado sem trabalho. E a gente tem trabalhado muito, a população de Cambuci pode ter certeza que a gente está trabalhando a cada dia para mudar a qualidade de vida da nossa população, para mudar o cenário do nosso município, para estar trazendo desenvolvimento. Nós temos investido também, esqueci aqui de falar, na tratativa de tentar trazer geração de emprego com algumas indústrias, com algumas empresas para o nosso município. A gente tem trabalhado incansavelmente porque Cambuci ficou parado muitos anos no tempo, né? Sem obras de investimento, sem obras de infraestrutura, sem obras de modernização. E hoje, com a parceria que nós temos, através dos nossos amigos, através dos nossos deputados, através do governo federal, a gente está conseguindo entregar muita coisa boa e a gente vai entregar ainda muita coisa que vai fazer a diferença na vida das pessoas, vai fazer a diferença no futuro do nosso município. E a mensagem que eu deixo, o legado que eu deixo é que o trabalho mostra resultado, né? Quando se trabalha com responsabilidade, quando se trabalha com honestidade, quando se trabalha com amor, né? Porque eu faço, porque eu amo a minha cidade, eu amo o meu povo. Não quero ir embora de Cambuci nunca, então eu tenho certeza que o que eu plantar hoje eu vou colher no futuro. E eu quero no futuro estar lá na minha casa, estar lá com meu filho, estar lá com minha família e ter a consciência tranquila de que, né, nós fizemos a nossa parte, de que nós deixamos o nosso legado, o nosso exemplo, para que as gerações futuras também possam ter esse desejo de participar da política, de fazer, né, a diferença na população, de fazer a diferença na vida das pessoas, porque é tão gratificante quando a gente anda pelas ruas e as pessoas vêm nos abraçar, vêm nos incentivar, vêm nos apoiar, vêm nos agradecer, né? Hoje a gente tem a participação da população, nosso mandato é um mandato de diálogo e a gente quer preservar isso até o final e levar isso ao coração dos nossos cambucienses, essa tranquilidade, essa confiança de que a gente está trabalhando todos os dias para mudar a qualidade de vida e para mudar a história do nosso município. Eu quero agradecer
ao prefeito de Cambuci, Murilo Defante, mais uma vez, que atendeu o meu convite em participar do nosso podcast aqui na TV Aldeia. Quero registrar também a presença do Mauro, responsável pelo setor de comunicação da Prefeitura de Cambuci, do secretário de Segurança Pública, o Cristiano, que estão aqui no nosso estúdio da TV Aldeia. Eu agradeço a você pela sua audiência, você que assistiu o nosso podcast na íntegra. Lembrando mais uma vez que está no YouTube da TV Aldeia, os cortes no Instagram TV Aldeia Oficial, também no Facebook. Você pode assistir este podcast também através do site tvaldeia.com e dos apps que você pode baixar em seu celular, no seu smartphone e também em sua TV Smart. E simultaneamente através da rádio 87,9 FM de Itaocara. Prefeito, suas considerações finais. Eu que agradeço, Giovanni, a TV Aldeia, pela oportunidade, pelo convite de poder estar aqui nesse bate-papo tão bom, né? Poder usar esse canal de comunicação que tão reconhecido aqui na nossa região, para poder levar o conhecimento das pessoas, né? O que a gente já fez, o que a gente pensa em fazer, os nossos compromissos. A gente agradece a oportunidade, o convite, se coloca à disposição para sempre estar aí fazendo esse bate-papo e esclarecendo para todo o povo quais são as nossas intenções, quais são os nossos projetos, para de fato a gente estar cumprindo com o nosso compromisso e estar entregando, né, de fato um mandato de qualidade para a nossa população. Agradecemos pela sua audiência, fiquem com Deus e até a próxima semana.